Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Amém. E aí, galera, beleza? Vou ter que fazer um dinamismo aqui, então peço licença aos irmãos, né? De vez em quando eu vou ter que virar para eles e virar para vocês, tá bom? Tem sido um privilégio passar esses dias aqui com os irmãos, principalmente com a juventude da Igreja Batista do Barro Preto. E eu queria agradecer pastor Tarcísio e pastor Estevão pela confiança de ceder esse espaço tão importante aqui da ministração da palavra. Muito bem, eu quero conversar um pouquinho com os irmãos, baseado no texto de 2 Timóteo, pode abrir a sua Bíblia, ou você pode acompanhar no telão também, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Os queridos irmãos do multimídia, se puderem colocar na nova versão internacional, NVI, vai me ajudar. Não é possível? Tudo bem, obrigado. Muito bem. Deixa sua Bíblia aberta, pode ser aí acompanhando também no telão, mas antes de fazer a leitura do texto, eu queria fazer aqui apenas um pequeno resumo, é um resumo mesmo de 1 minuto, no máximo 2, do que aconteceu de sexta-feira para cá. Sexta-feira, nós conversamos com a juventude da igreja sobre respiração. E por que nós falamos de respiração para falar com a juventude da igreja? É porque nós meditamos no nome de Deus. O nome de Deus em hebraico, ele é escrito com 4 letras hebraicas. E a turma aqui já sabe, vocês podem perguntar para eles depois, certo, galera? Só que não, né? Enfim, nós aprendemos que quando você pronuncia as letras que compõem o nome de Deus, essas letras lembram respiração. E como nós sabemos que Deus é a fonte onde nós devemos estar ligados e conectados, nós entendemos também que se a gente não respira, a gente não vive. A gente não existe se a gente não respirar. No sábado, ontem, nós falamos sobre a importância de cuidar da nossa alma. Uma vez que estamos conectados em Deus, agora precisamos vigiar a nossa alma, prestar atenção no cuidado da nossa alma, para que a gente não se perca. E hoje eu quero falar sobre a importância da palavra de Deus para permanecermos firmes e conectados em Deus. Eu percebi aqui no boletim, no editorial, que o pastor Tarcísio escreveu, ele começa, a primeira frase do editorial é uma igreja da palavra e da família. Excelente. E eu quero sublinhar essa parte. Uma igreja da palavra, uma juventude da palavra. Porque é por meio da palavra que a gente consegue permanecer conectado em Deus. Agora sim, vamos ler o texto que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós podemos trocar homem de Deus por juventude, por jovem, adolescente. Para estarmos habilitados para a boa obra, precisamos estar mergulhados nessa palavra. Mas, por favor, volta no versículo 16, porque é lá que eu quero dar ênfase aqui na minha palavra. Galera, eu trouxe para vocês aqui uma palavra hebraica, principal na sexta-feira. No sábado, ontem, eu trouxe uma palavra grega. Vocês lembram da palavra grega? Psorrê. Que significa o quê? Alma. Excelente. Muito bom. E agora eu quero trazer uma terceira palavra grega. E aí eu queria saber se vai ser possível projetar essa palavra aí. Isso vai, né? Aê, essa palavra. Então, pessoal, vocês podem ler? Aí fica mais difícil, né? Eu tinha que ter colocado uma colinha embaixo. Muito bem. Essa é a palavra grega, irmãos, que é traduzida para nós como inspirada por Deus, aí no versículo 16. É a palavra theopneustos. Theopneustos. Se vocês tiverem dificuldade, é só perguntar para a Larissa do Estevão. Vocês já observaram como é que ela fala de Teoflotone? Teó. É assim, lá em Teó,
É assim que a Larissa fala. É isso mesmo, tem um acento ali, né? Theopneustos. Theo que lembra Theos, Deus. E pneustos, pineia, apneia. O que é pineia em grego? Respiração. Apneia, sem respiração. Quando o texto usa essa expressão grega aqui em 2 Timóteo 3,16, theopneustos, está dizendo o seguinte, que toda a Escritura é uma respiração de Deus. E isso aqui, galera, é uma coisa que vocês não podem se esquecer. Toda a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, é uma respiração de Deus. E essa respiração de Deus que pode nos manter vivos e conectados nele. Por isso que nós não podemos estar distantes da palavra, longe da palavra. Porque a palavra de Deus é a respiração de Deus para nós. Quando você não medita na palavra, você acaba comprometendo a sua respiração espiritual. Quando você não medita na palavra, você vai se distanciando cada vez mais dessa fonte geradora de ar, geradora de vida. E é por isso que nós precisamos sempre estar meditando nesta palavra. Toda a Escritura é a respiração de Deus. E essa respiração de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Só que hoje nós temos um problema. Um problema que é um problema até meio estranho de destacar. Nós vivemos num tempo onde a comunicação ela está cada vez mais veloz e o acesso ao conteúdo, o acesso ao conhecimento está cada vez mais fácil. Na minha época, e aqui galera, eu acho que vocês não sabem o que eu vou dizer agora, na minha época, o meu Google, na minha época de adolescente, o meu Google chamava Barça. Alguém aqui já ouviu falar de Barça? Sério? Não, quantos anos você tem? 12? Alguém te contou essa história, não é possível. Ah, uai, é isso aí. Os irmãos que conhecem a Barça aqui, levanta a mão. Viu, galera? Entenderam? Era o nosso Google na época, né, gente? Os meus pais gastaram uma nota, assim, irmãos, violenta para comprar a Barça, para que eu pudesse, eu e meu irmão, estudar em casa. Então, quando eu chegava na escola e falava assim, galera, vamos lá para casa, porque lá em casa tem a Barça. Todo mundo, sério? Nossa, que top! É isso, era o nosso Google. Era uma enciclopédia, gente. Uma Barça era uma enciclopédia de alguns livros, que hoje já está obsoleto. Então, além da Barça, a gente ia na biblioteca da cidade fazer trabalho. Os irmãos lembram disso? O acesso ao conhecimento era um acesso muito restrito. Isso que eu estou falando em língua portuguesa. Hoje a gente vê o maior número de pessoas aprendendo inglês. Mas na minha época de adolescente, e talvez na época da maioria dos irmãos aqui, nós tínhamos um conteúdo muito pequeno perto do que nós temos hoje de acesso. No entanto, por mais acesso a conteúdos que nós temos hoje, eu percebo também uma grande superficialidade no conhecimento, principalmente no conhecimento bíblico. E esse é um grande problema do nosso tempo. Um grande problema. Nós sabemos que Deus é a nossa fonte e precisamos estar conectados nessa fonte. Mas para nos mantermos conectados, precisamos estar totalmente mergulhados nessa palavra. Se eu não estou mergulhado nessa palavra, nessa escritura sagrada, automaticamente eu me torno um cristão superficial, um cristão nominal. Eu frequento igreja, eu ajudo a igreja em algumas campanhas, eu contribuo com ofertas, com dízimos, eu participo de alguns ministérios da igreja, mas a minha fé é uma fé superficial. Se passar um vento de doutrina enganosa ali na porta, você vai junto. Isso é um grande problema que nós enfrentamos hoje. E galera, com certeza vocês são bombardeados com isso, e é por isso que eu estou trazendo esse alerta para vocês. A fonte é Deus, e eu sei que vocês não têm dúvida disso. A fonte é o nosso Senhor Jesus, eu sei que vocês não têm dúvida disso. No entanto, para
permanecerem conectados em Deus, vocês precisam da palavra de Deus. Não podem abrir mão disso. Sexta-feira, eu estava conversando com uma adolescente da minha igreja, e ela dizia assim: pastor, eu estou querendo fazer psicologia, só que a minha mãe está com medo. Está com medo de ir para a faculdade de psicologia e me desviar do caminho do Senhor. Eu entendo a preocupação dessa mãe. Super entendo. Mas, ao mesmo tempo, não é na base do medo, irmãos, que nós vamos conseguir avançar na expansão do reino de Deus. Não adianta colocar os nossos filhos numa bolha para que eles estejam totalmente desconectados desse mundo, para que eles sejam ou sobrevivam a esse mundo. Muito pelo contrário, precisamos preparar os nossos filhos, a nossa juventude, os nossos adolescentes e jovens, para encarar esse mundo caótico, esse mundo onde jaz no maligno. Então, pegando aqui emprestado as palavras de Jesus em João 17, na oração sacerdotal, quando ele diz assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eu quero trazer isso aqui para nós. Nós não podemos tirar esses meninos do mundo. Eles estão no mundo e, com a graça de Deus, eles vão continuar fazendo diferença nesse mundo. Nós não podemos nos esquecer disso, só que temos que preparar a nossa turma. Temos que preparar os nossos meninos, as nossas meninas, para encarar esse mundo. E como preparar, pastor? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Você pode ser mestre, doutor, pós-doc, mas se você não for conhecedor da palavra de Deus, você corre o risco de ser levado por essas doutrinas mundanas que ficam tentando abafar a nossa fé. É isso. É isso. Então, muito cuidado. Se você é daqueles que, porque sabe muitos versículos de cor, se considera um grande cristão, cuidado. É muito bom decorar versículos. Eu cresci num lar cristão, batista, lá em São Paulo. Também não, perdão. Eu ia fazer a frase errada aqui. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Nossa, não posso esquecer disso. Mas então, participei dos embaixadores do rei, só não ganhei medalha como esses meninos aqui. Nossa, sensacional. Eu não tinha essas habilidades todas. Mas também fui embaixador do rei, permaneço embaixador do rei. E um dos meus conselheiros foi o meu pai. Meu pai tinha que ser exemplo na embaixada e tinha que ser exemplo dentro de casa, como todo pai precisa. Como todo pai precisa. Ser o exemplo na palavra, dentro de casa e fora de casa. E eu louvo a Deus pela educação que eu tive dos meus pais. Porque além de eles investirem o que eles podiam, apesar das grandes dificuldades financeiras da época, eles deram o melhor que eles podiam dar. E o melhor que eles me deram foi a vida deles, o testemunho deles na palavra. Acabei de dar o exemplo aqui, galera, da Barça, que era o nosso Google da época. Então, o nosso conhecimento era muito restrito, era muito pequeno. Só que o que me mantém de pé hoje não é o excesso de informações, mas o bom testemunho da palavra de Deus que foi plantado no meu coração. É isso, irmãos. É aqui que está a grande diferença. Para permanecer na fé, precisamos estar mergulhados nesta palavra. Nessa palavra. Por isso, escola bíblica. A escola bíblica começa às 9 horas aqui, pastor. Perfeito. Lá na Nova Vida, onde eu pastoreio, nós mudamos um pouco a nossa dinâmica. E, por favor, eu não estou sugerindo nenhuma mudança aqui. Eu estou falando de um contexto específico da minha igreja. Nós mudamos um pouco a nossa dinâmica lá. Pela manhã, são quase 2 horas de escola bíblica. Não temos o culto. Essa celebração, por exemplo, que temos aqui agora, lá, nesse exato momento, está tendo escola bíblica. A nossa celebração é somente à noite. Lá, a gente conseguiu adaptar para isso. Não estou dizendo que é o certo, que é o absolutamente certo. Mas por que nós fizemos essa alteração lá? Para fortalecer o ensino das Escrituras Sagradas. Mas mesmo fazendo isso, a gente tem que suar a camisa para motivar o povo para ir para a escola bíblica. Acho que eu não estou sozinho nessa batalha, né, pastor? Acho que é uma luta de todos nós. De todos nós. Teve um irmão que uma vez chegou para mim, que foi mais ou menos na época da pandemia, quando a gente começou a fazer lives, né, dos cultos, que a gente não podia se encontrar. O irmão chegou e falou assim: pastor, não tem como fazer escola bíblica online, porque aí eu vou poder participar mais. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque enquanto você está ali, graças a Deus pela tecnologia, mas quando você se submete única e exclusivamente a essa tecnologia, você também está exposto a várias distrações.
Quando você entra numa sala de aula, quando você está em um grupo, um pequeno grupo, estudando a palavra, o poder de concentração é muito maior. Então, por favor, não estou indo contra a tecnologia. Por favor, graças a Deus pela tecnologia. Você que está assistindo em casa essa celebração e essa ministração da palavra, graças a Deus pela sua vida que está aqui. Mas lembre-se, você precisa eliminar as distrações que ficam impedindo você de se aprofundar nas Escrituras. E é por isso, galera, que não dá para fazer discipulado com TikTok. Não dá para fazer discipulado com Reels no Instagram. Não dá. É impressionante, às vezes eu assisto alguma coisa no TikTok, não, eu nem tenho isso, mas às vezes eu tenho que entrar para saber o que a turma está conversando, né? E é impressionante, temas polêmicos da teologia. Temas polêmicos da teologia sendo discutidos em 20 segundos. Que a gente gastou 4 anos para sair da faculdade, pastor, de teologia, sem saber direito a resposta. Misericórdia, irmãos. É uma superficialidade absurda, cruel e diabólica. Diabólica. Precisamos nos aprofundar nas Escrituras Sagradas. Nós não podemos desviar disso. Não podemos. Então, galera, valorizem o estudo das Escrituras Sagradas. Todo encontro Amper, todo movimento Amper que tiver, tem que ter palavra de Deus. Continue cobrando isso do pastor Estevão. É bacana ter o louvor, luzes, é bacana ter o teatro, ter uma conversa diferente, brincar, zoar um pouquinho, mas as Escrituras precisam estar no centro. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso, porque o inimigo vai tentar roubar isso de vocês. Aliás, ele já está tentando. Então fiquem alerta. Seguindo mais um pouquinho, eu gostaria de ler outros textos com os irmãos agora. E o primeiro deles é Romanos 10, 17. Para fortalecer esse argumento da ênfase no estudo e na meditação na palavra. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O inimigo é astuto. Se ele quer enfraquecer a nossa fé, ele não vai insistir tanto para você ficar distante da igreja. Eu sei que ele também faz isso, mas uma coisa que ele faz como estratégia, assim, talvez uma das principais, é nos distanciar ou nos desmotivar a meditação na palavra. Por quê? Uma vez que eu estou distante da palavra, eu estou distante da compreensão de Deus, da compreensão do Espírito Santo de Deus para a minha vida. Então, a fé vem pelo ouvir a pregação. Quando eu não ouço a mensagem de Cristo, a palavra de Deus, a minha fé enfraquece. Mais palavra, mais fé. Menos palavra, menos fé. Próximo texto, Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quanto mais palavra, mais santidade. Quanto mais palavra, mais santidade. Galera, quanto mais palavra, mais santidade. Não se esqueçam disso. Quanto mais conhecimento da palavra, mais fortes vocês estarão para não cair nas tentações do diabo e nas práticas pecaminosas. Quanto mais palavra, mais santidade. Próximo texto, Tiago 1, 22. Tiago 1, 22. Nossa, pastor, quantos versículos? Está dando um trabalhinho para nós? Sim, mas a ênfase aqui hoje é sobre a palavra. Eu espero que você saia daqui com muita fome da palavra. Tiago 1, 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse texto para mim, irmãos, é extraordinário. É o que eu falei sobre versículo de cor. Quando você só tem o versículo de cor, mas não vive esse versículo, não vive essa palavra, temos um problema, e um problema grave. Grave. Eu já conversei com algumas pessoas intituladas ou que se apresentam como ateus.
E alguns deles são extremamente conhecedores da palavra. Conhecedores no sentido assim, de terem lido a Bíblia algumas vezes. Mas nessas horas a gente se pergunta, mas pastor, como pode alguém que conhece tanto a Bíblia ser apresentada ou ser considerada uma pessoa ateia? Como é possível isso? O apóstolo Paulo nos responde em Efésios 6,17. Nós vamos ler agora, você vai entender isso. Efésios 6,17, o apóstolo Paulo nos responde essa pergunta. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Cadê o Mateus? Mateus está aqui? Cadê o Mateus? Mateus, é você, mano. É você. Mateus, teve outra palavrinha que a gente aprendeu sexta e sábado. Qual que é essa palavra, Mateus? Não, você fala no microfone para sair lá no YouTube. Bora. Ruá. 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 É a palavra espírito em hebraico. Ruá. Ar. Respiração. Fôlego de vida. Quando Deus soprou ruá em Adão e Eva. Vida. Fôlego de vida. Aí vem o apóstolo Paulo e diz que tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Observação. A palavra, ou a espada, no caso ali, é a espada do Espírito. Se você lê a palavra sem Espírito, você não está lendo a palavra de Deus, você está lendo um livro de história ou de filosofia. Para você acessar a Bíblia e enxergar a palavra de Deus, você precisa do Espírito Santo, meu irmão. Sem o Espírito Santo de Deus, sem o ruá, Mateus, sem o ruá, vocês podem ficar até impressionados com algum versículo, com algum texto que eu apresentar aqui para vocês, que o pastor Tarcísio ou o pastor Estevão apresentar aqui para vocês, mas isso não vai transformar vocês. A transformação passa pelo Espírito Santo, que usa a própria palavra de Deus para nos moldar e transformar. Então não adianta você ter versículo de cor, apenas se você não tiver o Espírito Santo que te faz um praticante da palavra. É o Espírito Santo que te dá condições de pegar essa palavra maravilhosa e transformar ela em vida para você, em vivência para você. Essa argumentação do apóstolo Paulo para mim foi perfeita. A espada do Espírito, que é a palavra. Palavra e Espírito juntas gera transformação. Quando você deixa a palavra sem o Espírito, você não passa de um mero conhecedor de um livro, talvez não, é o livro mais lido no mundo, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, mas isso não quer dizer que o mundo esteja convertido, porque não basta só ler, você precisa do Espírito Santo de Deus para encontrar a palavra de Deus contida nessa Escritura. Está dando para entender, irmãos? Estão captando isso? A seriedade disso? Acabei de afirmar aqui que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. O quarto livro, galera, mais lido do mundo é Harry Potter. Sabiam disso? Pode fazer a pesquisa no Google, que é a Barça de vocês hoje. Mas tem um detalhe. A Bíblia pode ser perseguida, os cristãos podem ser perseguidos, não importa o que aconteça, irmãos. Não importa o que aconteça, essa palavra não morre. Não morre. Não morre. E às vezes eu vejo de novo, eu entendo as preocupações que muitos papais e muitas mamães têm com relação aos seus filhos, mas se a gente não crê nessa palavra, e que essa palavra que transformou você pode transformar esses meninos, o que vai ser do nosso mundo? O que vai ser do futuro deles? Então nós precisamos crer que essa palavra sim é fonte de transformação de vidas. Precisamos crer, irmãos, de verdade. De verdade. Então não importa o quanto que a igreja é perseguida, não importa o quanto que a Bíblia é mal falada, ela está sempre no top 1. Sempre no top 1. Nossa, pastor, mas a Bíblia tem tantas informações complicadas, e às vezes é difícil de interpretar, assim, mesmo com todas as dificuldades, a Bíblia continua sendo top 1. E aí vem um testemunho do meu bisavô, que eu sempre gosto de citar.
Quem é da Nova Vida sabe que eu sempre cito meu bisavô lá nas pregações. Meu bisavô, Genésio dos Santos, um baiano de Itororó. Terra boa, né, pastor? Carne de sol boa, exatamente, ele amava carne de sol. Muito bem. Meu bisavô, Genésio dos Santos, lia com uma extrema dificuldade. E eu passei a minha infância e início da minha adolescência lendo a Bíblia com meu bisavô. Porque ele sempre pedia, meu neto, meu bisneto, senta aí e lê o texto para mim de Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças de Jesus. Nossa, vovô, o senhor sabe mesmo, hein? Lê para mim. Aí quando eu lia, ele fechava os olhos e prestava atenção. Porque ele tinha uma leitura muito fraca. Era assim que ele dizia, minha leitura é muito fraca. A minha leitura é muito fraca. Leia para mim, meu neto. Leia para mim. Meu bisavô, foi por meio dele e da minha bisavó, esposa dele, Dalvina, que a minha família conheceu o Senhor, conheceu a palavra do Senhor. Aí veio a minha avó, Otília, minha mãe, Noemi, e agora vocês estão ouvindo Carlos Adrian, filho da Noemi, neto da Otília e bisneto do Genésio dos Santos. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Não importa se você é um doutor ou se você é fraco na leitura, como diria o meu bisavô. Não importa, a palavra de Deus transforma você. Transformou meu bisavô, irmãos, com fraca leitura. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, de novo, queridos pais, eu entendo o medo que vocês têm hoje. Eu entendo. Mas não tenham medo da palavra. E quanto mais palavra na vida desses meninos, mais protegidos eles estarão nesse mundo. E mais conectados com Deus eles permanecerão. É isso. É isso. Quero ler um último texto com os irmãos. E assim, orar com vocês e por vocês. Jó 33, versículo 4. Jó 33, versículo 4. Sublinhe esse texto. Eu costumo brincar assim, coloca um pisca-pisca aí na sua Bíblia nesse texto. Você não pode se esquecer. Mateus, me ajuda aí. O Espírito, lembra? Nós estamos lendo um livro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, Mateus, foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Adivinha, qual que é a palavra que está ali para Espírito? Não diga. Rapaz, você aprendeu mesmo. Isso. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Nós aprendemos que o nome de Deus é respiração, e aprendemos também que a palavra inspirada é respiração de Deus. Então, se vocês me permitem, nós poderemos ler esse versículo de Jó da seguinte maneira: o Espírito de Deus me fez, e a palavra, a respiração do Todo-Poderoso me dá vida. Fez sentido para você? Fez sentido, galera? É isso. O sopro de Deus, a palavra de Deus nos dá vida. 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 E como que eu sei quando é palavra de Deus, pastor? Ora, está escrito na Bíblia. Porém, você só vai sentir e só vai experimentar a palavra de Deus se junto com a palavra tiver o Espírito de Deus. Acho que ficou claro, né? Ficou bem explicadinho, não é isso? Muito bem. Quero terminar então orando. Se os irmãos puderem ficar em pé. Eu sei que existem, né, aí no auditório, jovens, adolescentes também, mas os meninos que estão aqui à frente estão representando toda a juventude Amper, tá bom? E eu gostaria que você que é pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, talvez um tataravô, tataravó, você que é amigo de algum jovem adolescente daqui da igreja, você que é conhecido, estenda suas mãos para cá.
eles estão representando a juventude da Igreja Batista do Barro Preto. E vamos falar com Deus e pedir para que Ele nos ajude a viver a vida que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, diante do Senhor estamos e diante da Tua palavra estamos totalmente submissos, reconhecendo, Pai, a Tua majestade e a Tua grandeza. Pai Santo, com as nossas mãos estendidas, estamos querendo dizer que o Teu Espírito Santo esteja sobre esta juventude. Espírito Santo, Pai, que vai ajudá-los a ler a Bíblia e enxergar na Bíblia a Tua palavra, palavra que transforma e restaura qualquer coração. Em nome de Jesus, Pai, plante amor pela Tua palavra no coração de cada jovem e adolescente desta igreja. E nos ajude também, Pai Santo, a sermos praticantes dessa palavra. Em nome de Jesus, Pai Santo, nesse mundo onde vivemos, esse mundo onde tenta nos corromper o tempo todo e nos distanciar do Senhor, pedimos mais amor pela Tua palavra, para permanecermos conectados em Ti. Nós não queremos, Pai, nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós queremos permanecer no Senhor. Por isso, aumente o amor pela Tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode se assentar, pode se assentar. Muito obrigado pela sua atenção e que essa palavra transforme você, como tem transformado a minha vida, em nome de Jesus.